Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Theo de Datas e agora eu gostaria de compartilhar com você uma introdução às cartas de Pedro. Dessa forma, este vídeo, para quem está acompanhando no YouTube, lembrando que o Theo de Datas também tem um podcast, eu vou deixar o link, como eu tenho feito também, para o podcast do Theo de Datas na descrição do vídeo no YouTube, mas para quem estiver acompanhando no YouTube, este aqui então vai ser o primeiro vídeo da playlist sobre as cartas de Pedro. Nós fizemos o estudo da primeira carta de Pedro, os 5 capítulos, depois o estudo da segunda carta de Pedro, os 3 capítulos, e agora, passando este vídeo para o início da playlist, vamos fazer uma introdução a ambas as cartas. E eu convido você, então, a me acompanhar neste breve estudo, uma visão panorâmica das cartas de Pedro. Tudo bem? A autoria é do apóstolo Pedro. Embora a autoridade, ou melhor, embora a autoria de Pedro seja questionada por alguns acadêmicos, nenhuma das razões que são apresentadas é conclusiva para colocar em dúvida a autoria de Pedro. Tá bom? Então nós podemos considerar de forma bastante conservadora, de forma bastante tradicional, que o autor das duas cartas seja de fato o apóstolo Pedro. E aí então nós temos um referencial histórico importante para a datação das cartas. Esse referencial histórico é o início da perseguição oficial à igreja, a primeira perseguição feita pelo Império Romano, que aconteceu sob Nero, a partir do ano 64 depois de Cristo, exatamente após o incêndio de Roma por Nero. Nero culpou os cristãos e Nero então iniciou uma perseguição após o incêndio de Roma. E um outro referencial importante é o martírio de Pedro por Nero em Roma por volta do ano 65 depois de Cristo, tá bom? Então nós temos assim, que a primeira carta pode ter sido escrita antes do ano 64 ou provavelmente até após o início da perseguição no ano 64. As alusões ali ao fogo no capítulo 4 e a própria perseguição e as aflições no capítulo 4 são um indicativo possível de que a primeira carta tenha sido escrita já após o ano 64, ou no ano 64, durante o início da perseguição, e a data do martírio de Pedro é o limite, especialmente para a datação da segunda carta, porque a segunda carta ela funciona como uma espécie de carta-testamento de Pedro. O local de redação seria Roma. Tá? Uma possível alusão aqui a Roma está em Babilônia. Pedro teria usado um código, né? No capítulo 5, verso 13 da primeira carta, e a segunda carta, sendo escrita antes do martírio, teria que ter sido escrita de Roma mesmo. Os destinatários de 1 Pedro são cristãos forasteiros na província da Ásia, a atual Turquia. E aí uma pergunta, né, que a gente pode fazer é se esses forasteiros eles eram forasteiros porque emigraram para lá, ou essa é uma alusão à condição de peregrinação espiritual, tá bom? A gente não tem como saber, mas o fato é que os destinatários da primeira carta são cristãos residentes na antiga província da Ásia, o que seria a atual Turquia. E os destinatários de 2 Pedro seriam os mesmos? Ou 2 Pedro é uma carta geral, como também já foi proposto? Bom, o fato é que nós não temos como saber, embora o que prevaleça é a ideia de que 2 Pedro é uma carta geral. Tá? Os temas das cartas. Esses temas estão bastante ligados um com o outro. Nós podemos até entender realmente que 2 Pedro é um desenvolvimento da primeira carta de Pedro, numa perspectiva de que Pedro vai realmente deixar o seu tabernáculo atual, o seu tabernáculo terreno, e vai se encontrar com o Senhor, como o Senhor também já havia predito. Né? Podemos entender que tanto é uma alusão às palavras de Jesus para Pedro no final do Evangelho de João, quanto alguma revelação específica que Pedro teve a respeito da sua partida, estando preso em Roma
pela perseguição promovida sob Nero também, era algo muito natural que ele entendesse isso, mas o que Pedro fala na segunda carta é que havia uma revelação espiritual acerca dessa sua partida. Bom, indo para o que interessa, o tema da primeira carta é uma exortação à perseverança em meio à perseguição, seguindo o exemplo do Mestre. Então Pedro exorta os cristãos a perseverarem em meio à perseguição, e o exemplo de Cristo, na parte final do capítulo 2, é realmente a parte central da carta. Já a segunda Pedro contém um alerta quanto ao falso ensino, um alerta quanto aos falsos mestres, mas também um encorajamento na esperança da renovação da criação. O tema da renovação da criação é o tema do capítulo 3 e é, então, o objeto da esperança a qual Pedro exorta, encoraja os seus destinatários. Com isso, eu acho que é bem proveitoso a gente encerrar essa breve introdução às cartas de Pedro com um esboço capítulo por capítulo. Esse esboço capítulo por capítulo nada mais é do que uma coletânea dos títulos de cada um dos vídeos sobre cada capítulo, mas se a gente visualizar eles todos aqui num slide, a gente consegue perceber bem a temática das cartas, o ensino de Pedro e até mesmo essa progressão da primeira para a segunda carta que eu propus, que eu acabei de mencionar aqui ao final do slide anterior. 1 Pedro capítulo 1. A viva esperança da herança incorruptível e a prova da fé. Nós temos uma viva esperança de que somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus, somos herdeiros do reino de Deus em Cristo Jesus, e é essa viva esperança que vai ser retomada na segunda carta, em especial, que nos sustenta quando a nossa fé é provada, assim como a fé dos nossos irmãos lá no século I estava sendo provada pela perseguição oficial do Império Romano. Consequentemente, nós vamos seguir os passos de Jesus, assim como ele sofreu por nós, identificando-se conosco, nós sofremos por ele, identificando-nos com ele, e assim nós vivemos a verdadeira vida cristã. Capítulo 3, sofrer por praticar o bem. Agora Pedro muda um pouco. Já que nós estamos seguindo o passo do Mestre, é natural que nós soframos por praticar o bem, e é isso que acontece no contexto de uma perseguição, mas é isso que acontece também nas diversas relações que Pedro trabalha ali no capítulo 3. Capítulo 4, o título que eu dei para o esboço do capítulo é Armados como Cristo, armados com a mesma mente de Cristo, que é aquele que sofreu na carne e cessou de pecar, mas também purificados pelo fogo. E precisamos estar armados como Cristo para enfrentarmos a purificação pelo fogo. Lembrando que para nós hoje, no Ocidente, no Brasil do século XXI, nós podemos entender de forma simbólica, né, de forma espiritual, de forma alegórica, essa purificação pelo fogo, mas para os nossos irmãos da primeira carta, destinatários da primeira carta de Pedro, aqui havia algo muito literal, né? Um dos meios de execução empregados pelo Império Romano era a fogueira. Os cristãos eram às vezes crucificados e queimados, às vezes pendurados numa estaca e queimados, mas então essa purificação era uma purificação da própria igreja. Aqueles que eram verdadeiros cristãos perseveravam, permaneciam, e os que não eram verdadeiros seguidores de Jesus, verdadeiros discípulos de Jesus, abandonavam a fé. Para nós podemos entender que todo tipo de provação, todo tipo de pressão, todo tipo de dificuldade serve para nos purificar, para provar a nossa fé como fogo. Mas devemos estar conscientes e nos perguntar, estamos dispostos a dar a nossa vida pelo Senhor como os nossos irmãos? Essa é a grande reflexão da primeira carta de Pedro. E aí, então, o capítulo 5, encerrando a carta, nos fala de nos submetermos a Cristo e uns aos outros. Já a segunda carta começa no capítulo 1, apresentando o caminho da fé e da virtude. No capítulo 2, Pedro trata da ruína e da destruição dos falsos mestres. E no capítulo 3, Pedro traz a esperança do futuro e a necessidade de vigilância
no presente. Este foi o nosso esboço, a nossa introdução às duas cartas de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro. Espero que você tenha gostado deste breve estudo, espero que ele tenha sido instrutivo e edificante. E se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like neste vídeo, caso você esteja assistindo no YouTube, mas também de acompanhar o Teodidatas no formato de podcast, caso você ainda não conheça, o link está na descrição do vídeo. Não esqueça também de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Você pode também compartilhar este vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos em Cristo, caso você entenda que ele vai ser também edificante para eles. E você pode também deixar, por favor, o seu comentário, isso sempre é muito importante em todos os vídeos aqui do canal. Eu mais uma vez agradeço a sua atenção, desejo que Deus abençoe você ricamente, deixo você com um grande abraço e nós nos encontramos no próximo vídeo ou no próximo episódio de podcast. Até mais!